E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula aí do professor Robson. Vamos começar a estudar hoje um movimento circular, tá? Então no movimento circular, vou fazer aqui uma circunferência. Nós temos o seguinte, ó, mais ou menos aqui, né? Nós temos aqui o diâmetro de uma circunferência, do centro da circunferência até uma extremidade aqui, nós temos o raio, tá? Se você sai de um ponto aqui, ó, de 0 graus, e se desloca para cima, tá? Nós temos um deslocamento positivo aqui. Então nós vamos deslocar aqui até um certo ponto P. Esse deslocamento a gente fala que é uma variação de espaço, tá? Então até esse ponto P aqui houve uma variação no espaço. E também houve uma variação aqui, ó, no ângulo, tá? Então esse ângulo aqui, ó, que a gente vai usar a letra grega φ, nós temos aqui uma variação de ângulo, tá? Então, como é que eu calculo o deslocamento, né, feito daqui, seria um ponto A, até o ponto P, por exemplo? Esse deslocamento vai ser dado pelo valor do deslocamento do ângulo em radiano vezes o raio, tá? Então, esse deslocamento ΔS é dado por ΔΦ vezes raio, tá? Bem, se esse deslocamento, tá, for uma volta completa, então se esse deslocamento assim, for igual a uma volta equivale a 360 graus. Então, quando você tem uma volta, você tem o perímetro da circunferência, tá? Então, esse nosso ΔS aqui seria o perímetro numa volta, que é dado por 2π vezes R. Então, esse 2π aqui, ó, é o nosso ângulo. Ele equivale a quanto? A 360 graus. Então, você tem que trabalhar com radiano. Então, 360 graus equivale a 2π. Então, a metade de 360 é 180. Equivale a π. Então, as unidades que a gente vai usar aqui, tá? O ângulo tem que ser em radiano, não pode ser em graus, tá? Então, a gente vai botar rad. Agora, o R, se for no sistema internacional, nós temos o metros. Então, o nosso espaço no sistema internacional vai ser o metros também, o espaço percorrido. Bem, continuando aí, a gente vai falar das velocidades, tá? Nós temos duas velocidades aqui. Se você tem um objeto com uma velocidade, que a gente vai falar que é velocidade média ou velocidade linear, tá? E tem a velocidade angular, que é simbolizado pela letra ômega. Então nós temos que a velocidade, como é espaço dividido pelo tempo, o tempo é a nossa variação, né, de tempo. Como eu estou falando de velocidade angular, eu tenho uma variação de quem? Do ângulo, certo? Então, essa velocidade angular, ela vai ser dada por rad, que é o ângulo em radiano, por segundo. E temos a velocidade tangencial aqui, que é a nossa velocidade média. Como é que calcular a velocidade média? É a variação do espaço dividido pela variação de tempo, que é o nosso metros por segundo, tá? Então, velocidade angular em cima e velocidade tangencial, tá? Ou linear. Então, lembrando que o nosso ΔS ele é calculado pela variação do ângulo vezes o R. Na velocidade linear, como nós temos ΔS sobre ΔT, aqui nós vamos ter o seguinte, ó, que é a velocidade
desculpa, variação angular vezes o raio dividido por ΔT. Só que esse cara aqui, ó, é a nossa velocidade angular, né? Que a velocidade angular, ela é dada pelo ΔΦ dividido por ΔT. Então nós podemos escrever que a velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. Tá bom? Então outra maneira aí de você calcular a velocidade linear é você saber a velocidade angular do cara, que é a variação do ângulo dividido pela variação do tempo, lembrando que é radianos sobre segundos no sistema internacional. Então nós temos que a velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. Então temos aí, ó, que a aceleração linear a gente já tinha estudado é a variação de velocidade dividido pela variação de tempo. Então uma aceleração angular, simbolizada por alfa, tá? Nossa letra grega aí, vai ser a variação da velocidade angular dividido pela variação de tempo. Mas lembrando que velocidade linear era velocidade angular vezes o raio. Então a gente pode ter que o ΔV, né, vai ser delta ômega vezes o raio, dividido por ΔT. Onde delta ômega dividido por ΔT é o nosso alfa, que é a nossa aceleração angular. Então eu posso escrever que a aceleração linear é a aceleração angular vezes o raio. Então tá aí as duas formulazinhas. Bem, continuando aí o movimento circular, vamos falar do período e da frequência. Então ele diz aí, ó, período, tempo necessário para se completar uma volta, tá? E é em segundos. A frequência é o número de voltas dadas por unidade de tempo, tá? A nossa unidade é o Hertz, que é rotação por segundo. Tá? Então, de RPM, que é rotação por minuto, para rotação por segundo, a gente divide por 60. Se quiser voltar, multiplica por 60. A relação de período e frequência, o período é dada pela letra T maiúscula, já para lembrar o tempo, né? Só que a gente só usa o T quando for o tempo de uma volta, a gente usa esse T maiúsculo. Se for outro tempo qualquer, o T é minúsculo. E o F é de frequência. Então, olhando aqui pro nosso papel aqui, a gente tem o seguinte, ó. Uma volta completa é o 360 graus. Então, ele deu uma volta completa. Então, se ele levou 10 segundos, a gente diz que o período desse cara foi de 10 segundos. Ou seja, ele levou 10 segundos para completar uma volta. Então, o período dele é 10 segundos. Qual é a frequência dele? A frequência, como a gente viu, é o inverso do período e o período é o inverso da frequência. Então, nós vamos ter aqui, ó, 1 dividido por 10. Então, a nossa frequência é de 0,1 Hz. Ou seja, ele dá 0,1 volta a cada segundo. Então, a gente pode escrever que é 0,1 rotação por segundo. Tá? Então, essa aí seria a nossa relação entre frequência e período. Continuando, a gente tem o seguinte, ó, se ele te der aí, deu 60 voltas, então, ó, 60 voltas em 1 minuto. 1 minuto, tá? Qual seria o período? O período é 1 minuto? Não, porque ele deu 60 voltas em 1 minuto. Então, eu tenho que saber quantas voltas, né, ele deu em 1 segundo. Então, nós temos aqui uma frequência de RPM, rotação por minuto. Então, nós temos 60 RPM, ou seja, 60 voltas por minuto, 60 rotações por minuto. Se eu quero passar isso
para RPS, eu tenho que dividir esse cara por 60. Então, nós vamos ter uma rotação por segundo, ou seja, 1 Hz. Então, qual é a frequência desse cara? A frequência é de 1 Hz. E qual é o período? Também é de 1, né? Que o inverso de 1 é 1 mesmo, então 1 segundo. Ou seja, ele dá uma volta em 1 segundo. 60 voltas em 60 segundos, que seria 1 minuto. Tá? Então, o período e a frequência é sempre nas unidades de Hertz e segundo. Tá? Então, o período não é o tempo que ele te deu, não. Tá? Esse tempo só é o período se for o tempo de uma volta. Ele não deu uma volta em 1 minuto. Então, o período não é 60 segundos. Tá? Ele deu 60 voltas em 1 minuto. Ou seja, 60 RPM, 60 rotações por minuto. Passando para segundos, para eu saber quem é a frequência e quem é o período, aí sim eu tenho 1 RPS, ou seja, uma volta por segundo. Se é uma volta por segundo, é 1 Hz. Essa é a frequência. Sabendo que o inverso da frequência, né, é o período, e o inverso do período é a frequência, então o inverso de 1 é 1 mesmo. Então ele deu uma volta em 1 segundo. Tá? Então você sempre tem que passar para segundos para saber qual é o período e qual é a frequência aí. Vamos fazer mais exercício aí para a gente treinar essa parte aí. Então vamos resolver um exemplo aí. Ele fala assim: um corpo dá 240 voltas em 1 minuto. Para facilitar, a gente vai fazer o seguinte, ó. Frequência é o número de voltas num certo intervalo de tempo. Certo? Esse certo intervalo de tempo tem que estar em segundos. Então, quantas voltas esse cara deu? Ele deu 240 voltas. Em quanto tempo? Em 60 segundos. Então, fazendo isso, você vai ter na unidade internacional, do sistema internacional, que é o Hertz. 240 dividido por 60, nós temos 4 Hertz. Então, significa que esse cara dá 4 voltas por segundo. Tá? Qual seria o período desse cara? O período é o inverso da frequência. Então fica 1 sobre 4. 1 dividido por 4 dá 0,25 segundos. Então ele tem uma frequência de 4 Hz e um período de 0,25 segundos. Ou seja, 4 voltas em 1 segundo e um tempo de uma volta é 0,25 segundos. Então, o tempo para ele completar uma volta é 0,25 segundos, que é o período. Período é o tempo de uma única volta. Tá? O exercício começou com 240 voltas por minuto, a gente achou a frequência dele, que são 4 voltas em 1 segundo. Então ele dá 4 voltas em 1 segundo. Agora, qual é o período dele? Qual é o tempo de uma volta? O tempo de uma volta é 0,25 segundos. Tá? Então você tem que lembrar que T é o tempo de uma volta. E para calcular ele, a gente começa com essa formulazinha aqui, para ficar mais simples aí para você. Então vamos ver um exemplo aí da matéria aí para a gente terminar essa parte aí. Ele diz assim: considere um carrossel que gira com velocidade angular, tal que cada cavalo percorre 2 voltas em 4π dividido por 3 segundos. Assim, a velocidade angular do carrossel em radiano por segundos é. Então ele quer a velocidade angular. Velocidade angular é a variação do ângulo, né, que a gente pode usar qualquer letra grega aí, dividido por uma variação de tempo. Qual foi o ângulo? Né? Foram 2 voltas. Se são 2 voltas, são 2 vezes 360, ou seja, 2 vezes 2π.
tá? Então o ângulo foi 2 vezes 2π. Esse foi o nosso ângulo. Quanto tempo ele demorou para fazer isso? 4π dividido por 3 segundos. Então aqui já está em segundos e aqui já está em radiano. Então fazendo essa continha aqui, nós temos 4π dividido por 4π sobre 3. Como é que a gente faz essa conta? Repete a primeira, que é 4π, e multiplica pelo inverso da segunda. Tá vendo como é que ele facilita aí a vida? Então, dividindo aqui, ó, nós temos 3 radiano por segundo.